Bom dia, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita, por isso nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, as obras da codificação, livros suplementares, textos, entrevistas, palestras e agora também a programação da Web Rádio Estação da Luz. Nós reunimos aqui o melhor acervo para seu estudo, sua pesquisa, para o seu deleite. Queremos agradecer a sua companhia, muitíssimo obrigado mesmo. Mas agora vamos a um programa que vamos reproduzir agora, o programa número 52, Arrependimento, Expiação e Reparação, com Carlos Campetti, da Federação Espírita Brasileira, Elielso Tavares, dos Trabalhos Técnicos, e eles fazem uma viagem sobre arrependimento, expiação e reparação. Um trabalho simplesmente imperdível. E aí eu não vou dar detalhe porque tira a graça e você nos acompanha a partir de agora. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo
Muito boa noite, meu amigo, minha irmã, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. São 19 horas em Natal, sendo 19 horas em Natal. É o horário do programa Estação da Luz, 21 anos no ar. Queremos alencar que a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. E hoje, mais uma vez, volta ao programa o nosso querido irmão e amigo Carlos Campetti, que, entre outras funções, ele é jornalista, lógico, ele também é médio psicofônico, né, é coordenador na área de estudos da Federação Espírita Brasileira, já está aposentado do Banco do Brasil, é coautor de alguns livros, justamente nessa área de mediunidade, mas para rechearmos esse pequeno histórico, é o irmão mais bonito do Geraldo e o filho mais bonito, pelo menos na noite de hoje, de Dona Aparecida. Não é isso, meu amigo Carlos? Obrigado, meu caro Nelson. Semana passada, não se preocupe. Boa noite. Ele me falou. Uma satisfação muito grande, a nossa saudação fraterna a você que nos acompanha aqui pela Web Rádio, Estação da Luz. É uma satisfação imensa estarmos juntos aqui para esse momento, essa live. Maravilha das maravilhas. E eu queria solicitar que, se você pudesse fazer uma prece e o evangelho, que eu tenho certeza que você vai preparar com real carinho, enquanto você prepara, eu gostaria de fazer uma leitura preparatória de um livro que me acompanha há muito tempo, porque foi um livro presenteado pela esposa há mais de 35 anos atrás. É o livro Caminho Espírita. Não é esse, que esse aqui é o novinho, mas ainda estou com o que ela me deu, está lá guardadinho, né, para a gente. E nós abrimos aqui justamente no item 11. Esse livro, ele é, lógico, evidentemente, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, Espíritos Diversos, e a mensagem é de Emmanuel. É a mensagem 11, que trata como título Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta aos nossos deveres fundamentais. Comecemos com o que é necessário. Comecemos com o que é necessário. Sentir Kardec. Estudar Kardec. Anotar Kardec. Meditar Kardec. Analisar Kardec. Comentar Kardec. Interpretar Kardec. Cultivar Kardec. Ensinar Kardec. E divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar a doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer a Terra mais um sistema de fanatismo e negação. Por isso, Emmanuel faz todo esse roteiro que começa em sentir Kardec e divulgar Kardec. Depois dessa mensagem, eu gostaria de passar para o meu amigo Carlos, para que ele pudesse nos brindar com a sua verve, com a prece e a leitura do Evangelho, um pequeno comentário, meu querido. Muito bem, vamos nos concentrar todos, então, para elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos aos planos superiores da vida, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores amigos que pacientemente nos apoiam, nos socorrem, nos orientam nos momentos difíceis e que estão sempre presentes no nosso processo evolutivo. Agradecemos a esses maiorais da espiritualidade, a Jesus e a nosso Criador, pela bênção das oportunidades que se renovam para todos nós, do aprendizado da lei divina e da nossa vivência que vai se adequando progressivamente
às orientações dessa lei divina que está inserida em nossas consciências. Agradecimentos pelas bênçãos da família, pelas bênçãos de conhecermos a mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo. Agradecimentos pela bênção das amizades que nos apoiam, que nos suportam. E também o nosso agradecimento pelos desafios necessários, as lutas, as problemáticas pelas quais temos que passar, inclusive essa situação difícil pela qual passa agora a humanidade, que é essa pandemia provocada pelo coronavírus, que é a Covid-19. Que possamos manter a serenidade, a tranquilidade de consciência, a paz em nossos corações, aproveitando todas as oportunidades para ser úteis na relação com os nossos semelhantes. E que os bons mentores amigos encontrem em nós receptores dispostos a secundá-los quando nos inspirem para realizar o bem em favor do semelhante. Graças, Senhor Jesus, te damos, graças damos a Deus, e que as tuas bênçãos estejam conosco neste momento em que nós vamos conversar a respeito do Espiritismo e da nossa relação com a lei divina. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. E o que é que você preparou aí com carinho do Evangelho para a noite de hoje? Olha, justamente o Espiritismo. Vamos ler um trechinho, não é? E a gente encontra aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Allan Kardec faz o registro, Elielson, olha. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele segue, ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permanece ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Como é interessante, não é, Elielson, aqui a proposta de Kardec, e ele dizia que uma característica do espírito superior era a concisão, a capacidade de dizer muito em poucas palavras, e ele faz exatamente isso, não é, em toda a obra da codificação. Ele é econômico de palavras e profundo, não é, de ensinamentos, não é, de esclarecimentos. E aqui ele vai colocar em poucas linhas um resumo do que faz o Espiritismo. Primeiro vem provar que a vida segue depois da morte do corpo físico. Isso fica patente, não há mais como duvidar, porque é algo que está demonstrado, não é? Não só pela experiência nossa nas relações com seres desencarnados, mas também pelo trabalho ao longo do tempo de homens de ciência que vem evidenciando essa realidade. E depois vem, então, esclarecer a natureza das relações desses seres conosco. Tratando aqui, não é, está resumido, Elielson, daquilo que a gente estava conversando antes de começar, não é? Dos pontos fundamentais do Espiritismo que você estava colocando. Então, a existência de Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, não é? E aí vamos entrar com um resumo que pega um monte de coisa, que é a reencarnação com a lei, não é, de causa e efeito, livre-arbítrio, tudo aí embutido dentro disso, e a pluralidade dos mundos habitados, a solidariedade universal entre os seres, todos nós filhos de Deus, vivendo espalhados pelo universo. E na medida em que nós evoluímos, nos conscientizamos do nosso papel em relação ao nosso Criador, que Jesus exemplificou no servo e no filho.
O servo é aquele que cumpre as suas funções. E quando chega o momento, volta para sua casa e vai cuidar dos seus interesses. Mas o filho permanece na casa do pai e cuida dos interesses do pai sempre. Maravilha. Você falando assim, eu me lembrei de João, o evangelista João, ele trabalha muito bem essa questão que você resumiu aí. E o que você falou, esse poder de síntese que os espíritos superiores têm, que Kardec também vivenciou, porque, como diz um amigo meu, ele não tem a menor sombra de dúvida que Kardec está ali na segunda escala, né, dos espíritos superiores, né, já bafejando a primeira escala dos chamados espíritos totalmente evoluídos, e ele aprendeu muito bem e fez isso, porque não é fácil todo esse conhecimento você conseguir botar em 5 livros, porque é algo que mexe com todo o universo, é o universo todo como se desse em 5 livros. Meu modo de ver muitas vezes é isso. Mas olhe bem, você escolheu 3 palavras que, ao meu modo de ver, são muito fáceis de se falar, mas é um pouquinho complicado, mas isso eu estou falando a grosso modo, é um pouquinho complicado, mas que o Espiritismo traz a lume, certo? Essa possibilidade real e concreta, como Kardec falou, provas irrecusáveis. Essa palavra é muito forte, certo? E olha bem o que você trouxe aí para a gente, o arrependimento, a expiação e a reparação, como se fosse uma verdadeira Santíssima Trindade, usando aí um termo católico, para que a gente possa, de fato, de direito, evoluir. Então, nos traga aí a sua verba e nos diga o que é realmente, verdadeiramente preciso para arrepender, para expiar e reparar. Por favor, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Elielson. Nós vamos procurar examinar aqui sobre essas etapas da recuperação de todos nós, depois que a gente comete os enganos, e examinar com o Espiritismo o caminho dessa recuperação. Nós, normalmente, trazemos uma acentuada consciência de culpa ao longo do tempo. Por que isso? Porque é um processo atávico, quer dizer, herdado do nosso passado. Durante séculos, e durante, podemos dizer, até milênios, não é? Nós passamos por experiências traumáticas, nos equivocamos, tivemos que passar por dores e sofrimentos em função dos nossos equívocos. E nós somos induzidos pela religião tradicional a ter culpa, a sentir-nos culpados. E a única forma que a gente tinha de resolver essa culpa era ir depositar a responsabilidade, que era nossa, nas mãos do representante da religião, ou seja, o sacerdote, seja o pastor, não importa o nome que se dê. E então, nós fomos induzidos a sentir culpa e a transferir a responsabilidade da solução das nossas problemáticas, das nossas dificuldades, para outra criatura, para outro ser, como se fosse ele o intermediário entre nós e Deus para resolver os nossos problemas. Bom, isso nos fazia eludir, fugir da própria responsabilidade. Vamos examinar. A educação religiosa tradicional estabeleceu essa consciência de culpa e a questão do castigo pelas faltas cometidas. Então, havia a necessidade desse intermediário, porque nós, dentro do processo de culpa, fomos educados, fomos orientados, fomos treinados a nos sentir incapazes de resolver sozinhos as coisas. Então, nós nos chafurdávamos no problema de consciência e íamos, então, resolver essa questão lá através dos rituais, do pagamento de promessas, pela confissão e assim sucessivamente. Então, o culpado tem que pagar. Esse era o entendimento até há pouco, e o indivíduo entrava num processo de autopunição e, às vezes, inclusive, de exigência excessiva em relação a si e de punição do semelhante pelos enganos cometidos. Nos tornamos, então, escravos dos dogmas, dos rituais, que acabaram substituindo a espontaneidade da relação com Deus e com a espiritualidade e a essência do ensinamento da Boa Nova, do Evangelho de Jesus,
do próprio exemplo dele, se perdeu nesse mar de rituais aí, de dogmas, que então passaram a regular a consciência e as relações das pessoas. Bom, 3 possibilidades surgem para nós quando nós cometemos algum engano. E é muito difícil, na nossa condição evolutiva, não é, Elielson? Seria orgulho a gente afirmar que nós não nos equivocamos. Nós ainda cometemos enganos. É ainda algo que a gente diria até natural diante da nossa condição evolutiva. No entanto, nós vamos aprendendo que isso tem solução. E que a solução não é transferir para os outros. Mas vamos lá. Nós temos 3 possibilidades aqui. Cometemos um engano, a gente pode entrar no processo da culpa, como a gente está comentando. O remorso leva à autopunição. Então, nos domínios da mediunidade, nós encontramos no capítulo 4 um relato de um rapaz que foi agressivo com o pai. E o pai o amaldiçoou, dizendo que aquele braço que tinha ferido secaria. E ele chega no mundo espiritual, quando desencarna, no perispírito o braço está ressecado, como se fosse um galho seco. Olha o processo da culpa, o que faz. Prejudica a organização perispiritual. O que é o perispírito? É o corpo do espírito. Quando morre, não é? O corpo físico, o espírito segue vivendo, e tem um corpo espiritual, como Paulo fala, que é o perispírito, profundamente maleável, sujeito às impressões mentais, aos pensamentos e sentimentos da pessoa. Então, o sujeito chega com o braço ressequido no mundo espiritual, precisando de ajuda para resolver o problema. Então, esse é o que faz o remorso, não é? A consciência de culpa. Bom, aí há a possibilidade, em função da situação em que a gente se encontra, de cometer outros enganos. Porque a pessoa está tão chafurdada na culpa que ela acaba indo nesse processo de achar que não é capaz de resolver, que é um inútil mesmo, que é mal de fato, acaba cometendo outros enganos. Tem alguns, inclusive, que se entregam a isso. Ficam tão perturbados que se entregam a isso. E algumas pessoas perguntam assim, será que esse indivíduo não tem consciência? Tem consciência sim, todo mundo tem consciência. A consciência está assim como que tapada, coberta, não é? É pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos enganos cometidos, mas a consciência está ali. Então... Eu só queria fazer um adendo, porque você trouxe... Pode falar. O quadro da mão ressecada, perfeito. E tem um outro, no livro Libertação, Uma Cidade Estranha, da mulher que se transforma em loba. Então, imagina isso. O remorso e a consciência pesada dela, e lógico, do Gregório, quem quiser depois dar uma... A indução da Gregório, essa simbiose, quer dizer, entre um e outro, que causou tudo isso. Então, imagina onde é que isso pode nos levar, né? Tem um esclarecimento devido, né? Isso. Mas a justiça divina sempre nos vai dar a oportunidade, não é? Sempre nos vai dar oportunidade. Mesmo quando o indivíduo está nesse processo de consciência de culpa, entrega aos rituais, esse processo de confissão, tudo isso, não falta o amparo divino, não falta. Há uma situação registrada na Revista Espírita de janeiro de 1867, quando Allan Kardec comenta sobre um romance espírita que foi escrito e que coloca uma coisa bem interessante, né, o romance. Ele vai contar de um homem ou uma mulher que assassina um cambista, porque quer o dinheiro do cambista, e o cambista vai para o mundo espiritual, depois nasce como filho deles, para receber de volta o que eles tinham roubado. Então, não falta o amparo divino que vai nos dar a chance de ir reparando. No entanto, quando a gente se entrega a essa questão que a gente chama de consciência de culpa, remorso, nós estamos ainda examinando a questão do remorso, né? Nós encontramos na lição 90 do livro Fonte Viva. Elielson, uma vez eu cometi um engano sendo espírita, me arrependia tanto, eu estava ali arrasado, não é? Porque eu, sendo espírita, não podia ter feito isso, não é uma coisa... Aí peguei o livrinho, Fonte Viva, olhou. E abri. Emmanuel dá a resposta, lição 90.
se chama Varonilmente, nunca mais esqueci. Ele vai comentar, não é, que quando a gente se entrega à consciência de culpa, a gente está arrependido, mas está na consciência de culpa, então a gente começa a se autopunir. E vai passando o tempo naquilo, a gente começa a se considerar inútil, incapacitado. E então a gente entra na autocomiseração, a autopiedade. E aí entra a questão da síndrome de pânico, esquizofrenias das mais variadas formas, e o indivíduo acha que não consegue resolver a questão. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não é? Porque não é um bom caminho. Nós estamos ainda no primeiro caminho, que é o caminho da culpa. Bom, na culpa já se inicia a expiação. Quando o indivíduo se entrega à culpa, já começou o processo de expiação, porque vê o sofrimento da consequência do que fez, não é? Já está na expiação. Bom, o segundo caminho é o caminho da aceitação. O indivíduo cometeu o engano e ele aceita que cometeu o engano, reconhece que cometeu o engano. Aí vamos se abrir também dentro desse segundo caminho duas opções. Uma opção é a expiação, o indivíduo sofrer o que provocou aos outros, prejuízo que causou, e passar por dores e sofrimentos reconstituintes. Então vem a expiação para que o indivíduo sofra as consequências do que fez e possa, então, desenvolver forças, sentir a consciência tranquila, porque vai se lembrar do que fez, mas vai se lembrar também de que já houve a expiação daquilo, então há uma espécie de equilíbrio na consciência do indivíduo, e aí, não é, na segunda opção dentro dessa questão da aceitação, vem a reparação, que é a recompensar pelo mal que provocou. Então, expia o indivíduo, o mal que fez, e agora vai ao encontro da oportunidade de reparar o dano que fez. Às vezes, essa reparação não é possível para a própria pessoa. Nós estamos tratando aqui, Elielson, praticamente do código moral da vida futura. Código Penal da Vida Futura está lá no Código Penal da Vida Futura. Isso, está no céu e inferno, não é? Isso. Código Penal da Vida Futura. E então, o indivíduo, na busca da reparação, vai pedir a oportunidade de recompensar o mal. E às vezes, ele não consegue recompensar mais para o indivíduo que ele prejudicou, ou para o grupo que ele prejudicou, porque as pessoas evoluíram, né? Já são espíritos mais adiantados, eles não querem nenhuma reparação mais. E o indivíduo, então, fica com a dívida para com a humanidade. Aí ele vai, então, fazer auxílio a outros, não é? Voluntário, de alguma maneira, na vida, a vida vai dar oportunidade para ele, para que ele se sinta bem, fazendo bem para o semelhante, para reparar aquele dano que ele provocou. Nós temos, então, o terceiro caminho. Nós vimos o caminho da culpa, o caminho da aceitação e o caminho que é alternativo. Mas o caminho alternativo é definitivo. Vamos lá. É o caminho do amor que cobre a multidão dos enganos, conforme está em Pedro, não é, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8. Lá está dito assim, ó, o amor cobre a multidão dos pecados. Prestemos atenção. Não é? Nós preferimos aí não usar a palavra pecado, porque o pecado traz esse ranço antigo do drama de consciência, de que eu estou culpado, eu não tenho saída, eu preciso que alguém me tire dessa porque eu não sei sair sozinho. Então, pecado espírita, risca do dicionário, fica lá no dicionário histórico, tá bem? No dicionário atual de uso, a gente substitui e usa responsabilidade, não é assim, Elielson? Tem um amigo responsabilidade. Tem um amigo nosso que ele diz assim, a gente precisa se livrar de Adão e Eva, enquanto a gente não conseguir se livrar daquele pecado, a gente não vai para muito lugar. Então, isso que você falou, essa responsabilidade, que soa muito melhor e como se fosse uma avenida muito grande onde você vai poder trafegar normalmente. O pecado ele fecha, no meu modo de ver, fecha totalmente barreiras, nunca põe, né? E aí, então, dentro desse terceiro caminho, né, que é alternativo, mas é definitivo de fato, o amor, então, cobre a multidão dos enganos,
e o indivíduo vai gerar créditos pelo bem que ele faz ao semelhante. E olha aí nós vamos entrar na contabilidade divina. A contabilidade divina é uma coisa impressionante. Aqui na Terra, não é? Quando, dentro do processo de contabilidade, quem conhece alguns rudimentos vai entender fácil isso, não é? Para a gente usar um exemplo gráfico, vamos lá. Para você tirar algum dinheiro da conta bancária, você tem que ter posto lá o dinheiro, né? Se não tiver o dinheiro lá, só se usar do cheque especial, ele gera juros. Aí é um empréstimo, não é? Então não pode tirar sem gerar juros. Bom, então o indivíduo tira de lá e diminui o saldo. Se ele tirar tudo que ele pôs, ele fica sem nada. Acaba, não é? Se ele não tiver mais para depositar ali naquele balanço lá, ele não tem mais nada. Mas na contabilidade divina é uma coisa muito interessante. Para fazer o bem, é preciso ter créditos. Opa, que história é essa? Para fazer o bem tem que ter crédito? Sim. Vamos lá em Nosso Lar e nós vamos ver aquela senhora que André Luiz vai fazer entrevista, não é? E aí ele é recebido junto com aquela senhora, né? Naquela conversa lá, e ele fica ali arrependido, dá até vontade de ir embora, né? Quando ele vê aquela conversa. Mas aí ele tem que enfrentar, já está lá. E a senhora é perguntada, ela queria interceder pelos familiares que estavam na Terra, ela queria ajudar, ela queria fazer o bem. E aí o ministro pergunta o que para ela? Ô, minha irmã, quantos bônus horas a senhora tem acumulado, né? Você tem acumulado aí para investir em favor da família? Não tinha bônus hora, ela estava lá há anos, ela não trabalhava, nada servia para ela fazer, tudo era difícil, tudo era ruim, tudo não era o que ela gostava. Então ela vivia lá às expensas dos outros e não tinha crédito para interceder. Então ela não pôde ajudar a família dela, porque ela não tinha créditos. Bem, mas é muito interessante. E se ela tivesse créditos, o que teria acontecido? Ela teria penhorado os créditos para ajudar a família. Só que na contabilidade divina é o seguinte, você penhora os seus créditos, você usa os seus créditos para fazer o bem para os outros. E o bem que você faz para os outros gera novos créditos. Então, ao invés de diminuir, aumenta. Olha que coisa impressionante que é a contabilidade divina. Por isso que o terceiro caminho que a gente está apontando, diante do erro, do arrependimento, não é? O melhor caminho é partir para a ação. Naquele dia, Eliel, que eu estava lá arrependido, não é, que caiu essa lição varonilmente, quando eu li, e que eu entendi com Emmanuel, que ficar arrependido é perda de tempo, eu guardei o livro e fui lá para a FEB, era um domingo de manhã, naquela época não tinha atividade na FEB, hoje tem, né? Mas naquela época estava construindo os prédios, o prédio redondo, estava com os andaimes. E a gente tinha um grupo de jovens que a gente ia para lá para catar prego, porque os empregados, funcionários, os construtores, quando caía prego no chão, não valia a pena eles catarem, porque o tempo deles catar o prego é mais caro do que o prego. Então, a FEB, para não ter que comprar mais prego, contava com trabalho voluntário para catar os pregos. Então, cheguei lá todo arrependido, catando prego e meditando, não é, na bobagem que eu tinha feito, para não fazer nunca mais. Não é? Então, qual o caminho? É, de fato, da busca de ser útil, não importa no que, fazer aquilo que a gente tem possibilidade de fazer e aguardar a oportunidade da reparação se a gente prejudicou alguém. Porque, às vezes, a gente quer ir lá e resolver agora. E a pessoa não está preparada, briga de novo. Ou a gente mesmo não está preparado. Então, nós temos que ter paciência, não é? Então, o Espiritismo nos convida para essa conscientização. Há uma lei natural, uma lei divina que está inscrita na nossa consciência, Livro dos Espíritos, questão 621. E existe uma lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito não é para contabilizar só o negativo. Ela contabiliza também o positivo. Não devemos olhar pelo olhar pessimista, não. A lei de causa e efeito é em nosso favor, não é contra nós. Porque o pessoal fala do karma, não é? Aí fala no karma, já pensa em coisa negativa, já se sente mal por causa do karma. Mas a proposta espírita não é essa. Então, é viver felizes, contentes, alegres, sempre na busca da prática do bem. Então, não há engano do indivíduo sem o desenvolvimento da consciência, dentro da lei de causa e efeito.
É por isso que a gente vai responder na medida do que sabe, na medida do que conhece. Por isso é que quando diz assim que o mal é fruto da ignorância, eu boto um pé atrás e digo, opa, vamos examinar isso com muito cuidado, o que é que nós estamos entendendo por ignorância, porque se a ignorância for o não saber, a lei divina, Deus é sábio, não vai punir o indivíduo que não sabe o que está fazendo. Lógico. Senão seria injusto. Então, sempre o engano, para não falar pecado, que isso não existe, não é isso? O engano, ele só acontece quando a gente sabe, a gente tem consciência e fez a coisa que não devia ter feito. Então, nós vamos lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, nas leis morais, onde Kardec pergunta o que é o mal. E os Espíritos vão dizer, é tudo que contraria as leis naturais, as leis divinas. E o bem? É tudo que está conforme com as leis morais, com as leis divinas. Aí a gente sabe, como a lei divina está inscrita na nossa consciência, a gente não pode alegar ignorância. Não pode na dizer medida que desenvolve a consciência, desenvolve a responsabilidade. Sim. Não pode dizer que não sabia, né? Eu não sei, né? Pois é. A gente tem ali. Na medida em que a consciência se desenvolve, se amplia esse conhecimento da lei divina e aumenta a nossa responsabilidade no uso do nosso livre-arbítrio. É tão maravilhoso esse espiritismo, Nossa Senhora. Então, nós precisamos exercitar o perdão. O perdão em relação a nós mesmos, o auto-perdão. Porque senão a gente se chafurda no drama de consciência. Então, é necessário exercitar o auto-perdão, mas não como desculpa. Que a pessoa, então, comete um engano, vai lá e pede desculpa. Uma vez, Elielson, isso me faz lembrar, eu estava ainda noivo, né? E estava visitando a minha mãe com a minha noiva, que hoje é minha mulher, 40 anos de casado hoje, e, quer dizer, completados em janeiro, né? Então, em um dado momento, eu era muito impulsivo e tal, eu fui agressivo com ela na conversa. E ela ficou lá fora e eu entrei, não é, para dentro da casa e ouvi minha mãe falando para ela assim, não se preocupe não, daqui a pouco ele vai vir te pedir desculpas. Na hora que eu ouvi aquilo, foi como se tivesse dado uma burdoada na minha cabeça. Eu praticamente caí sentado numa cadeira que estava perto de mim. Pensei, meu Deus do céu, eu estou conhecido como aquele que fica pedindo desculpas. Por quê? E é mamãe, né? E é a mamãe que está falando isso, né? E é a mamãe que está falando, a mamãe me conhece, não é? Então, de fato, eu tive que pedir desculpas, não é? Mas com um compromisso. É preciso renovar e não causar a necessidade de pedir desculpa. Então, a gente exercita o auto-perdão, mas como compromisso de não voltar a se enganar. E às vezes toma tempo, não é, Elielson? Tempo. Porque a gente reincide, a gente se equivoca, a gente não queria... Por isso que Paulo coloca, o que quero, não faço, mas o que não quero, isso eu faço. Então, é uma luta tremenda ainda para a gente ir superando, não é? Então, quando a gente faz o auto-perdão, a gente não pode se acomodar. Não implica em acomodação, não é, diante dos desafios de forma nenhuma. Então, a gente ainda está na mediana evolutiva, nós não somos espíritos perfeitos e poderemos cometer enganos. Mas, se nós cometemos um engano e percebemos, por dever de consciência e pela consciência que a gente tem daquilo que o Espiritismo nos ensina, a gente vai lá tentar reparar. Se não é possível no momento, nós vamos orar, aguardar a oportunidade, exercitar o auto-perdão, e estar preparados para a hora que a vida nos der a oportunidade de a gente saber reparar o engano que a gente cometeu. Né? Sempre detém culpa. Uhum. E falando do poder de síntese que Kardec tem, aí eu acho que é capítulo 16, se não me falha a memória, 16 ou 17, como se reconhece o verdadeiro espírito, pela transformação moral e pelos esforços, aí tá, que faz para domar as suas más. A transformação moral é objetivo, mas esse esforço que faz para domar, isso é a coisa aquilo que você acabou de dizer. Esse poder
é algo que é quase para toda a vida, que ele conseguiu fazer em duas frases, vamos dizer assim. Né? É isso aí. É esse poder de síntese que você me É um programa de vida em 2 frases, né? Então, a psicologia, e Joana de Angelis comenta isso maravilhosamente bem, nessa questão da não acomodação, do reconhecimento do engano, não é? Da busca do caminho, da reparação, se necessária a expiação, enfrentar com tranquilidade, não é? A psicologia coloca como sendo a integração das sombras para a produção da luz. Nós integramos a própria sombra no esforço da produção da nossa transformação que vai gerar a luz, não é? Aqui nós nos lembramos de um momento de Saturnino Pereira, que é relatado no livro A Vida Escreve, se chama O Merecimento, psicografia do Chico, né, nosso querido Chico. E é de muito conhecimento isso. Na hora que começar a falar, muita gente vai se lembrar que Saturnino Pereira era uma pessoa espírita, era um operário, que era muito querido, muito conhecido, era uma pessoa considerada boa, não é? Porque ele fazia sempre o bem, sempre que podia, dentro da limitação das posses dele, ele ajudava as pessoas. E um belo dia sofreu um acidente lá na fábrica e perdeu o dedão. Aí ele entrou numa depressão, né? Naquele tempo não tinha palavra ainda, né? Não se falava isso, mas hoje ele entrou numa depressão horrorosa, né? E aí entrou de licença, né? Para poder cuidar do dedo e tal, mas foi no trabalho mediúnico. Chegou lá acabrunhado, o trabalho mediúnico, sentou lá, não é? E aí um mentor espiritual espontaneamente se comunica. E diz assim: Saturnino, você está triste, não é, Saturnino? Estou falando com as minhas palavras, né? Lógico. Não está entendendo por que aconteceu isso com você, não é? Mas, como você tem merecimento, eu vou lhe informar por quê. Olha só, ele tinha merecimento para poder saber. Não é? E também, não é, porque você precisa saber mesmo por que aconteceu. Você, Saturnino, era dono de engenho numa outra encarnação. E quando os escravos não faziam o que você queria, você moía, não o dedo, você moía o braço inteiro na moenda de cana do escravo. E então desencarnou, ficou muito arrependido, sofreu muito e pediu para então reencarnar e aqui perdeu o braço num acidente, para ninguém ficar culpado, porque você não queria que ninguém fosse culpado pelo acidente, pelo que você ia sofrer. Então você pediu para ser um acidente. E aí o que acontece, Saturnino? Você reencarnou e começou a fazer o bem para todo mundo. E ajudava um, ajudava outro, e isso foi gerando crédito. Chegou uma hora que você não precisava mais perder o braço. Mas só que estava com um probleminha, Saturnino. Você estava acreditando que você era bom. Isso é um problema sério. Então, a justiça divina permitiu que você perdesse o dedo para você poder se lembrar e saber do que eu estou lhe falando agora. Saturnino saiu ali do trabalho, né, mediúnico, foi para casa. No dia seguinte, ele estava trabalhando. Hoje em dia não pode mais, né? Está de licença, só se for liberado da licença, porque dá problema para a empresa. Mas naquele tempo não dava, não. No dia seguinte, o pessoal, mas Saturnino, você está de licença? Não, eu estou muito bem, eu vim trabalhar, estou ótimo. Então estava ele lá, firme de novo, todo animado, não é? Então, muitas vezes, nós não entendemos. A culpa já não é mais dos nossos tempos. A responsabilidade, sim. Repete aí. Isso aí é importante. Eu queria que você repetisse o que você acabou de falar. A culpa não é mais dos nossos tempos. Isso. A responsabilidade, sim. Sim. Isso. Então, nada de culpa, mas vamos assumir a nossa responsabilidade. Nós estamos convidados por Jesus. Ele já nos convidou lá quando ele veio a assumir a nossa maturidade espiritual. Nós não soubemos fazer isso. Ficamos aí 2 milênios cometendo enganos, entrando em processo de culpa, reparação, expiação, não é aquela coisa toda. Agora, com o Espiritismo, chegou a hora de assumir a nossa maturidade, a segunda oportunidade que nós estamos tendo. Então, ser responsáveis. Então, quando a gente constatar que se enganou, o arrependimento é natural. Se não houver arrependimento, o indivíduo está com um problema sério. Já não é de
de desvio de personalidade, o psiquismo está atrapalhado. Então, o arrependimento é uma coisa natural. A escolha do caminho é nossa. A gente pode escolher o remorso, com a expiação, com o sofrimento, não é? E depois de muito sofrimento, a gente acorda. Mas nós podemos escolher o caminho de aceitar, se necessária, a expiação, mas já partir direto para o esforço de aperfeiçoamento para não voltar a cometer o engano e de reparar o que nós fizemos de equivocado na primeira oportunidade que nos surgir. O amor é a solução. O amor é a solução. Eu já tenho perguntas aqui no ar, mas eu queria fazer uma pergunta que um certo amigo evangélico nos fez há muitos anos atrás, eu achei bem interessante. E quando você falou na contabilidade de papai, o banco de papai é danado, hein? A gente tira, mas aquele tira do banco e fica sem crédito. Aquilo lá a gente tira e tem mais crédito. É o banco perfeito. Aqui esse banco aqui é uma imitação muito fajuta do banco de papai. O meu querido irmão e amigo Elias, no momento de furor, em nome da defesa do Deus único, foi lá e arrancou a cabeça de um bocado de gente. Foi. Muita gente. 400 sacerdotes de Baal, né? Baal, muito bem. Mas veio depois como João Batista, e Jesus fala algo muito interessante. Olha, dos meninos nascidos de homem, esse aí é o maior, apesar dele ser o menor do reino de Deus, mas é o maior. E ele só perdeu a cabeça uma vez. Para os nossos rádio ouvintes e para os nossos internautas, nessa contabilidade, porque Elias, olha, você matou 400 pessoas, tudo bem, tem aí a desculpa que tiver, mas foram 400 vidas. 400 anos mais ou menos depois, ele vem basicamente como João Batista, como precursor de Jesus, né, e perde a cabeça, né, através do que a gente conhece. Como é que estava essa contabilidade? Elias tinha muito crédito, desculpa, como eu falei, esse meu amigo pastor é que Elias tinha crédito na praça. Olha, é melhor amigo na praça do que crédito na caixa, né? Tinha muito amigo na praça. É mais ou menos isso aí, meu amigo, dentro dessa visão com de certeza, né? esperar e reparar. Isso, com certeza. Ele já tinha muitos créditos, tanto é que tinha evoluído a ponto de ser, dos nascidos de mulher, o mais, não é, o superior de todos, o maior de todos aqui na Terra, não é? Mas, considerado com o céu, ele era o menor de todos. Então, ele estava no caminho evolutivo, mas estava acima da média do planeta. Lógico que ele tinha já feito muito bem, tinha construído créditos, não é? Mas ele mesmo pediu, ele mesmo solicitou que ele não podia ascender aos planos superiores sem passar pela expiação. Isso, André Luiz descreve uma situação de dois, não é, espíritos que queriam ir para mundos superiores. Eles achavam que já estava com tudo resolvido, né, se sentiam muito bem, e aí foi perguntado a eles dizem, já lembramos de tudo, tudo que a gente já fez, já lembrou. Eles, calma, que tem um negócio aí. Certeza, não é? Então, vamos fazer um tratamento para voltar, não é? Lá um pouco mais atrás, não é? E a hora que vai fazer lá a indução magnética, eles voltam e dizem assim, vamos programar a reencarnação na Terra. Ainda tinha pendências para resolver. Então, só quando o espírito está realmente bem preparado, é que ele resolve aquelas coisas mais graves, mais cruciais que ele cometeu. Prestemos atenção. O Chico poderia ter sido operado por Zé Arigó, pelo Dr. Fritz, na prisão, todo mundo conhece a história, não é? E ele disse a Zé Arigó que agradecia muito a oferta do Dr. Fritz, porque aquele problema que ele estava no olho era kármico. Se ele deixasse operar, como era kármico, ia aparecer um problema no outro lugar. E como ele já estava acostumado com aquela dor, ele preferia ficar com aquela que ele estava acostumado. Olha a consciência do espírito, não é? Que apesar de toda a grandeza, ainda estava finalizando. Ou será que ele fez isso por humildade? Para nos dar o exemplo. Fica aí para a consciência de cada um, não é? Pensar o que quiser. Mas aí está que às vezes a gente deixa dívidas que ficam lá para trás para ser resolvida. No entanto, vamos caminhando, vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo e não nos prender no negativo.
a vida é eterna. A existência, ela é transitória, né? Cada encarnação é uma existência, mas a vida, ela é imortal. Deus nos criou imortais. Então, nós temos tempo para resolver tudo, mas não temos por que ficar esperando pagar. Nós podemos contribuir porque o amor cobre a multidão dos enganos. Aí Chico diz assim, se eu estou aqui já no caminho, aquele negócio de Jesus, você está no caminho, acerta logo então, já que eu estou aqui, por que é que eu vou ir embora, voltar, já que eu estou aqui com a mão, eu estou aqui na boca do caixa, é só o cabo registrar, me dar um recibo, eu vou me embora, aí você me tira essa oportunidade. Mas aí fica a reflexão, será que foi a humildade num extremo exemplo ou realmente isso? Mas seja o que for, é maravilhoso. Nós temos aqui uma pergunta bem interessante, eu achei o final bastante contundente. Ele diz, se eu não conseguir esquecer, como vou pensar em perdoar, e muito menos em pagar por algo que ela me fez, o que ela fez contra mim? Não vou entrar em detalhes, é o Lourenço Silva, Entre Rios, Passo Fundo, Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, desculpa, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Ô, Lourenço, eu vou me permitir lembrar de um atendimento espiritual que nós fizemos uma vez a um espírito. Ele chegou, né, e foi convidado a perdoar, ele estava numa situação que ele estava perseguindo outra pessoa, não é? E era uma coisa muito complexa, e ele dava as razões dele. E aí, então, foi-lhe perguntado se ele achava, não é, que ele nunca tinha feito, não, nunca fiz nada. Então, foi feita uma regressão de memória nele, no espírito, durante o atendimento mediúnico. E lá atrás ele foi vendo e ele dizia assim, não, esse não sou eu nunca faria isso. Então, Lourenço, a gente não sabe o que já fez, não é? Não estou dizendo que é o seu caso, que a gente não conhece, eu estou dando um exemplo de uma possibilidade. Então, perdoa enquanto é tempo, né? Não se importe, porque normalmente o que fizeram para nós ainda é menos do que muitas vezes nós fizemos para outros. Então, nós também temos os nossos compromissos, que a gente não lembra. Graças a Deus, Deus, nosso Pai, nos permite esquecer, mas não nos livra da necessidade de perdoar. Perdoar os outros é liberar-nos. Quem não perdoa fica preso, como se tivesse, sabe aquelas bolas de ferro que colocava no tornozelo, né, na perna dos prisioneiros antigamente? Ou quem não perdoa é como se estivesse com uma bola daquelas. Não consegue ir para frente, porque não se liberta, fica preso à pessoa que ele não perdoou. Às vezes, quem não perdoa sofre mais do que aquele que não é perdoado. O cara vai embora, o sofrimento faz com que se liberte, né? Uhum. Tem um caso, viu, Lourenço, aqui de uma presidente, eu não vou dar o nome, mas uma presidente trabalhadora de uma casa espírita antiga, com mais de 60 anos aqui, e num colóquio, o marido dela, meu amigo, olha, eu vou dizer, se a Maria da Penha existisse naquela época, ele era preso todo dia, para você ter uma ideia. E ela separou, já por causa de tudo isso. E uma vez o mentor da casa conversando com ela, e ela perguntando, meu Deus, por que isso e tudo mais, eu sei, mas... E ela me contou o seguinte, disse, olha, o que você fez para ele, o que ele está fazendo para você agora é fichinha. Reconcilie. Ela disse, vai ser muito difícil, mas eu vou tentar viver em paz com ele. Longe, mas em paz. E a partir daquele momento ela começou a trabalhar, porque ela viu que o que aquele homem fez, e foi coisas terríveis, o pessoal aqui na Maria do Natal conhece, mas segundo ela mesmo, não coloca, tomando café, lá na casa espírita dela, na cozinha, foi assim um momento muito interessante. Estamos aí pouquinho tempo, ainda temos aqui uma pergunta, eu queria só fazer mais essa. Deixa eu ver de quem é. Sim, da Cristina, aqui da Candelária. O arrependimento normalmente ocorre com mais rapidez e mais pleno só quando voltamos ao plano espiritual? Nem sempre. O que acontece é que alguns espíritos, quando desencarnam, eles fazem um balanço. O normal é fazer esse balanço. A gente tem uma retrospectiva, é um fenômeno que já foi descrito por Kardec, e depois confirmado pela ciência atual,
que no momento, né, aquelas pessoas que passaram por experiência de quase morte, elas passam por essa experiência de recordar. Parece que a vida toda passa durante alguns minutos, né, passa a vida inteira diante da retentiva da pessoa. E ela localiza as questões que ficaram pendentes, aquilo tudo, e alguns entram num profundo estado de arrependimento na hora da desencarnação, inclusive, o que atrapalha naturalmente a desencarnação, perturba o espírito que está se desligando do corpo. Então, é por isso que é importante a recomendação que hoje Elielson já lembrou de Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, não é? Porque isso é fundamental para a gente, às vezes não é fundamental para o outro, é fundamental para nós mesmos, que a gente faça a reconciliação e a gente se sinta bem. Então, acontece, às vezes, no momento da desencarnação, como faz esse balanço, é o tal do juízo final. As pessoas acham que o juízo final vai ser um tribunal, tá? É o tribunal da própria consciência, a gente passa pelo juízo final, ou se não passar durante a encarnação, passa na hora de desencarnar, não é? Então, faz aquele exame ali para poder fazer o balanço e fazer a apuração. Agora, tem alguns que são tremendos, viu? A consciência está tão obnubilada, ela está tão colocada como se fosse uma cebola. A consciência está lá no centro da cebola, e em volta aquelas cascas de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de prepotência, os próprios mal que a pessoa fez para os outros, que ele não admite, ele mente dizendo que ele não fez. Isso tudo fica ali em volta da consciência. E esse indivíduo desencarna, e ele não passa por esse processo. Ele chega no mundo espiritual e ele vai encontrar outros, não é, que também vibram como ele, mas ele é tão desequilibrado que os obsessores têm medo dele. Chega a essa situação. Então o indivíduo se impõe aos próprios obsessores e já vai para o mundo espiritual. Olha Gregório, o que aconteceu? Gregório foi papa e depois comandava lá no mundo espiritual. André Luiz descreve direitinho até a recuperação dele, não é, que vai acontecer com a Gúbio sendo médium no mundo espiritual, para a mãe dele poder se densificar, não é materializar, né, gente? Ela ficou mais denso o perispírito para ele poder ver a mãe e aceitar ajuda. É um momento lindo naquela cena do livro. A cena dele sendo recuperada é maravilhosa. É maravilhosa, simplesmente. Então, olha, ninguém está desamparado. Então, às vezes, o arrependimento acontece mesmo ao desencarnar, em função desse processo, como a gente descreveu. Alguns são mais resistentes, mas o ideal para nós é fazer o que Santo Agostinho nos recomenda. É Santo Agostinho mesmo, né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos. 919. Ele fazia aquele exame, né? Todos os dias. Então, fazer esse balanço consciencial todo dia. Eu tenho alguma coisa que eu fiz, que eu prejudiquei alguém? O que eu faço para reparar no dia de amanhã ou nos próximos dias? Para já ir resolvendo essas questões, não deixar para a última hora, quando a gente tem conhecimento e sabe que pode fazer isso. Aqueles que não têm, não aceitam, não querem, então vão ter que enfrentar, e normalmente esse arrependimento vem quando há desencarnação. A maior parte das pessoas acontece isso que você colocou, sim, né? Maravilha. Só para terminar aqui, chegou uma pergunta que eu nem vou conseguir transferir aqui, ainda está no WhatsApp. Ele pergunta assim, Vera Lúcia da Bahia, Salvador, reparar é fazer igual ou fazer melhor, ou bem mais melhor do que aquele mal que nós fizemos? Reparar é fazer igual ou fazer melhor do que aquilo que nós fizemos de equivocado? A Vera Lúcia, Boa Vista, de São Caetano, Salvador, Bahia. Ótima pergunta também, não é? São muito boas as perguntas que estão chegando. De fato, sim, o reparar é fazer melhor do que, não é, a gente teria feito da primeira vez, lógico. Então, o que acontece conosco? Nós não nos sentimos, a nossa consciência não deixa a gente simplesmente ir lá. Vamos botar um exemplo, ele fez um buraco na parede. A nossa consciência não vai deixar que a gente chegue lá e faça um serviço mal feito e coloque lá pasta de dente para tapar o buraco. Porque com o tempo a pasta de dente amarela e aparece o buraco lá na parede, né? A gente fala por experiência que a gente já viveu aí para trás, né? Então, a nossa consciência vai exigir que a gente faça um trabalho bem feito, que não apareça nem o buraco que a gente fez.
Então, a parede, inclusive, quando a gente vai ali tapar o buraco, vai pintar, pode ficar manchada. Então, a gente pinta a parede inteira, ou aquele pedaço da parede. Isso é o que não é a nossa consciência normalmente exige. Fazer melhor do que teria sido se a gente não tivesse feito aquele engano. Normalmente é assim, tá bem? Normalmente é assim. E normalmente o universo conspira para que a gente faça assim. Existe a conspiração do bem. Você falou aí na prece os maiorais, eu anotei aqui. Esses maiorais que poderiam estar em qualquer local estão aqui justamente conspirando para que a gente faça certo. Pinte pelo menos a parede no mesmo tom. O mesmo tom que ela era, né? Mas, meu amigo, é uma beleza falar com o filho de Dona Aparecida, semana passada e hoje. Muito obrigado. Nós já estamos aí no final do programa. Eu sei que você tem aí uma série de atividades, eu quero agradecer demais. Eu queria falar, eu não vou fazer a programação toda, mas eu queria falar de dois momentos muito, muito fortes. Esperávamos há muito tempo e conseguimos. Terça-feira próxima, até um horário diferenciado, porque o nosso horário é sempre nas 19 horas, mas como nós temos programas à tarde, às 17 horas da próxima terça-feira, terça-feira, dia 27, às 17 horas, horário do Brasil, nós estaremos fazendo uma entrevista com Charles Kemp, que é presidente da Federação Espírita da França e da Bélgica. Confirmou hoje também a presença da nossa irmã Elza Ross, presidente da Federação Espírita do Reino Unido, certo? E outros convidados que vão fazer aqui o programa conosco, um grande bate-papo, com música e tudo mais. E na sexta-feira, dia 30, aí sim, no horário normal das 19 horas, o nosso querido irmão, presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, vai estar aqui com a gente, aí, com a Elsa, com a Vanessa Cioli dos Estados Unidos, com do Uruguai, a Juliana do Uruguai, então, enfim, uma série de pessoas que vamos aqui conversar sobre a Casa Federativa nossa, a nossa federação e o projeto justamente dessa unificação, dessa federativa e dessas possibilidades todas que a nossa Casa Matre nos representa há mais de 100 anos. São 140 anos, é a federação? É 147 que ela está. A FEB? Sim. Ela foi fundada em 1884. 84, né? É só fazer as contas aí, que eu não sou... Mais de 130 anos, com certeza. Seguramente. Certo? Meu amigo, então, por favor, me faça a prece de encerramento e de agradecimento, e eu só tenho uma palavra para falar para você: gratidão. E um beijo no coração de Dona Aparecida, que diz para você pedir perdão à dona menina, há 40 anos, né? Vamos lá, então, nossa prece também é de gratidão pela oportunidade de estar aqui, gratidão pelo amparo da espiritualidade amiga, pela oportunidade que nós estamos tendo de uso da internet para espalhar a luz que o Espiritismo nos traz e que está alcançando nossos irmãos em humanidade. Agradecimentos também a Deus nosso Pai pela bênção da vida e a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, muito particularmente, que está sempre conosco, nos inspira, nos ampara, nos orienta. E aqui a nossa vibração de solidariedade aos nossos irmãos em humanidade que estão desencarnando vítimas dessa enfermidade que é pandêmica na atualidade, que é a Covid-19. Eles estão sendo recebidos por equipes espirituais que se prepararam para isso, aqueles que têm condições de receber o auxílio. Pedimos que todos possam manter a tranquilidade, a segurança e a certeza de que a vida continua, facilitando assim o amparo desses trabalhadores do bem que os acolhem no mundo espiritual. E oramos pelas famílias, que às vezes não têm o conhecimento da realidade espiritual, estão sofrendo muito a perda suposta dos familiares, dos seres queridos. Vibramos por essas famílias todas. E pedimos de uma maneira muito especial pelos nossos irmãos protestantes que desencarnam, porque pela religião, depois que há desencarnação, que eles chamam de morte, já não adianta orar mais por eles. Imagine a solidão do familiar que chega no mundo espiritual
e não recebe nem as vibrações dos familiares. Oramos por eles. É nossa obrigação, são irmãos nossos, que recebam o nosso carinho, nossa vibração de solidariedade, a nossa convicção da continuidade da vida e de que Deus é nosso Pai. Somos todos filhos dele. Agradecimentos profundos pela oportunidade de estar juntos e pela sua atenção até esse momento em que aqui estamos compartilhando esses conhecimentos que o Espiritismo nos traz. Obrigado a todos, graças a Deus. Graças, quem diz somos nós. Que prece bonita pensar naqueles que saem sem ter oração. Maravilhoso. Meu amigo, muito obrigado. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus esteja sempre no coração, seu e de toda a sua família e todos nós. Voltamos agora na nossa programação normal, daqui a pouquinho, às 21 horas, dialogando com Kardec, com ex-Obama, e segue a programação da nossa web rádio Estação da Luz. Saúde, luz e paz com Jesus sempre. Muito obrigado, meu amigo. Luz e paz.